Como garantir o prazo se dependemos de terceiros muitas vezes? A gente não depende de terceiro muitas vezes. A gente depende de terceiro todas as vezes. Tá? A gente sempre depende de terceiros. A gente não faz tudo sozinho. Não tem como. E eu digo o seguinte, não é só garantir o prazo, é garantir tudo. Prazo, custo, atendimento de projeto, todas as suas obrigações. A gente precisa garantir tudo. A primeira coisa a resolver nessa questão de depende de terceiros, como é que eu vou garantir o prazo, a primeira coisa a ajustar, assumir que a responsabilidade é sua. Então, mesmo dependendo de terceiros, e sim, vai depender sempre de terceiros, o objetivo é diminuir o grau de dependência. Esse é o primeiro momento, diminuir o grau de dependência. E no segundo momento, não ser pego de surpresa. Você não deixar que desvios te peguem de surpresa e você só fique sabendo na hora que aconteça. Trazendo isso para a obra, trazendo isso para a construção. Como que eu faço isso? Como que você sai dessa tua dependência? Você fez o trabalho primeiro de estudou o projeto está completo. Então eu pego isso tudo e faço o trabalho técnico em cima disso, que é o quê? Levantar, identificar os processos. Projeto não contempla processo de construção. Projeto contempla a coisa pronta. Então eu preciso ver aquilo dentro da minha obra. Acesso, logística de canteiro, equipamento, se tem alguma coisa com o vizinho que eu preciso resolver. Então todo esse trabalho, levantar quantidade, disponibilidade de insumos, fornecedores, tudo eu tenho que pensar antes. Eu não vou delargar isso para quem eu vou contratar. Isso é problema dele. Problema dele vira problema meu. Né? Problema dele, se não der problema, ele ganha dinheiro. Se der problema, eu tenho prejuízo. Então, não adianta. Então, eu tenho que fazer todo o trabalho primeiro. Então, eu faço o levantamento, eu faço estimativa de custo, eu faço a identificação de projeto, eu faço todo o trabalho para quando eu, primeiro, contratar, eu já tenho todos os parâmetros da contratação. Isso é a definição do escopo de quem está sendo contratado. Tudo que for relacionado ao serviço, você tem que pensar primeiro e estabelecer a regra. Estabelecer o critério. Para quem entrar na sua obra, já sabe a regra. Antes de começar, define escopo, define como é que vai ser a forma de medição, para ele poder ter um fôlego, define como é que vai ser a forma de recebimento, verificação, aceitação, reprovação, andamento do serviço. Tudo tem que deixar claro antes. E tudo é tudo mesmo, a tua parte e a parte dele. Então, como é que eu fico menos dependente de terceiro? Eu levar tudo bem mastigado, bem detalhado. E eu, principalmente, saber o que eu quero e o que eu preciso. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu falar agora aqui para vocês que estão assistindo, pega uma caneta. Vocês vão pegar uma caneta. Eu vou falar, tá errado, eu não queria essa caneta. Tinha que ser uma caneta vermelha. Tinha que ser uma caneta Pilot, que eu vou escrever na transparência. Então, você não falou? Então, eu preciso passar a informação clara. Eu preciso deixar a regra clara antes. Saber o que eu preciso, o que precisa me atender. Então, esse é o primeiro ponto para você evitar dependência. Está tudo muito bem determinado e claro para todas as partes antes do processo. Está resolvido? Não. É o primeiro passo. E depois? Depois você precisa de uma rotina com periodicidade definida para você ter como medir, acompanhar e comparar do andamento daquilo. Então você tem o teu orçamento e você tem o teu planejamento. Isso deve ser desdobrado em metas ou etapas por período. Aí de acordo com a obra. Pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por quinzena, pode ser por mês. Muito difícil ser mais do que mês. Aí dependendo do porte da obra, a obra de 4 meses você fizer por mês, passou um mês, já foi um quarto da obra embora e você não tem muito mais o que fazer. Então você precisa ajustar isso. Dentro dessa periodicidade, você vai elencar quais são os indicadores, ou seja, quais são os parâmetros que você precisa identificar, monitorar e acompanhar. Para a hora que um deles começar a fugir, não está dando a quantidade adequada, ou está dando a velocidade adequada, ou a qualidade não está adequada, cada serviço tem um conjunto de parâmetros, você ter essa rotina, monitora, afere, avalia, e aí você intervém.
Você vai conseguir ter a visão do todo, o quanto que uma atividade, de repente, atrasada, é isolada, não faz problema, não tem problema nenhum ela atrasar 1 ou 2 dias porque ela está isolada, ou ela está no teu caminho crítico e vai atrasar todo mundo. Então, como é que você garante esse acompanhamento? Criou essas métricas, criou esses intervalos, acompanha isso, e aí é maneira de acompanhar orçamento, maneira de acompanhar planejamento, tem técnica para isso, tem ferramenta para isso, mas não é nada de outro mundo e você não precisa de softwares milionários para isso. Tá? Tudo depende do teu conhecimento. Você faz da maneira que der para tu fazer. Se for na mão, é na mão, mas faz. Então você acompanha periodicamente aquilo ali. Na hora que você sentir que não está andando conforme deveria, aí você intervém. Resumindo, você sempre vai depender de terceiros. Não tem como você fazer nada sem ser com ajuda. Tá? Então, assume isso e para de delargar, para de virar o rosto, para de fingir que não está acontecendo, para de achar que tudo é assim, é sempre assim, é tudo do mesmo jeito, obra é obra, pedreiro é pedreiro. Não é assim, tá? Cada obra é uma obra. Então, os pontos que você precisa, primeiro, definir as regras do jogo, ou seja, o que você vai cobrar, o que você vai fornecer, o que ele tem que entregar, quais são as obrigações, tudo bem claro, tá? Vê se não tem uma informação errada, vê se não tem uma informação faltando. Qualquer coisa que destoie para mais ou para menos, você abre o olho. Tá? Se vier caro demais, você abre o olho. Se vier barato demais, você abre o olho e tenta identificar o porquê disso. Fechado, iniciando, esteja claro as métricas que você vai ter e os prazos para poder acompanhar isso e cobrar que atenda ao que você combinou, cobrou, planejou ou determinou. E o passo são esses dois. Tá? Antes e o durante. Não tem outro caminho a não ser você fazer bem o seu trabalho no começo, como eu já falei aqui, usar bem o orçamento e planejamento, saber desdobrar isso em informações para você contratar e aferir a informação de que está sendo contratado e depois o teu trabalho dia a dia na obra para você acompanhar que isso está acontecendo. Então o engenheiro tem que estar na obra todo dia sim, o engenheiro tem que pegar o orçamento, planejamento e debulhar isso, detalhar isso, transformar isso em planos de trabalho diário, dimensionamento de equipe, ver logística de canteiro, características da tua obra que impactam na produção, que impactam no custo, que impactam no prazo, isso tem que estar no teu sangue. Tá? Então, orçamento não é uma tabelinha de preço, tá? Cronograma não é só um prazo final, é muito mais do que isso.